programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre check-up, né? É um tema muito interessante e importante, independente da faixa etária. Se você é jovem que está nos assistindo, você que já tem mais idade ou você que é idoso, qualquer faixa etária é um assunto muito interessante. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa também, Dr. Mário Caporal. O lúpus eritematoso sistêmico, uma doença inflamatória crônica autoimune, onde os nossos próprios órgãos é considerado como um elemento estranho para os anticorpos que são produzidos pelo nosso organismo e com isso causando uma reação inflamatória, vamos dizer, a nível da articulação, incha a articulação, dói. Se acomete essa reação a nível dos rins, pode dar uma insuficiência renal, comprometimento da função do rim. A doença pode comprometer também os folhetos que envolvem os pulmões, o coração, dando uma reação inflamatória. Mas o lúpus, se não for descoberto a tempo, porque ele tem uma evolução longa, muitas vezes de 10, 20 anos ou mais, e com isso pode trazer complicações mais sérias, quando ele pode até vir a comprometer o cérebro, o nosso sistema nervoso, e dando muitas vezes manifestações significativas e importantes. Por isso é muito importante o diagnóstico mais precoce possível para instituir a terapêutica específica para o lúpus eritematoso sistêmico. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado com diagnóstico por imagem há bastante tempo aqui na região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Nós estamos falando sobre check-up. Eu estou recebendo hoje aqui o cardiologista Dr. Bruno Medeiros dos Santos e o clínico geral Dr. Peter da Silva Henrique. Nós já comentamos o que é esses exames, Esses exames, na verdade, o check-up, por que é importante realizar. Doutor Bruno, em relação à parte cardíaca, cardiológica, como é a área do doutor, quais são os exames que são realizados? Por que é importante fazer o check-up pensando no coração? Certo. Eu considero, até por ser da minha área, uma das partes mais importantes do check-up. A gente sabe, assim, dentro da cardiologia, que em torno de 50% dos pacientes que sofrem algum evento cardíaco, seja um infarto cardíaco ou cerebrovascular, um derrame, ou um quadro de angina mais grave, 50% dos pacientes não tinham nenhuma doença previamente, ou não sabiam. Abrem o quadro, 50% dos pacientes abrem o quadro de doença cardiovascular já com um evento mais sério. Então, muitas vezes nesses pacientes que a gente vai conseguir determinar e achar algumas alterações, e dentro das quais a gente conseguiria atuar para prevenir que essas alterações evoluíssem para um quadro mais sério, de um evento cardiovascular. Então, os principais fatores de risco que a gente tem, fatores de risco para doença cardíaca e cerebrovascular, são hipertensão, tabagismo, as dislipidemias, que são os problemas com colesterol e gorduras no sangue, para falar de uma forma mais fácil, o sedentarismo e a história familiar.
Então, faltou o diabetes. Né? Então, dentro do programa check-up, todos os pacientes vão fazer exame de glicemia, né, exames de colesterol e correlatos, né? Todo paciente é passado por uma checagem de sinais vitais, né, é verificado, aferido a pressão do paciente, né, e todos vão passar por um exame cardiológico clínico. Né? Além disso, dependendo do perfil de risco do paciente, a gente vai solicitar exames adicionais, sendo que um dos mais utilizados é o exame de ergometria, né, o teste de esteira, né, que a gente consegue, às vezes, detectar alguns pacientes sem doença ou sem sintomas, né, e que já teriam algum início, né, ou algum risco de desenvolver doença cardíaca. Né? Então, dentro da parte cardiológica, o check-up acaba sendo crucial para a prevenção futura. Dr. Peter, na sua visão, né, já como clínico geral, em relação às faixas etárias, que nós sabemos que lá é dividido o exame por faixas etárias, e eu gostaria que, de repente, o doutor fazer um adendo, né, chamar a atenção dos jovens, porque eu ouço constantemente algumas pessoas dizendo que na minha família não tem história de pressão alta, na minha família não tem história de ninguém com diabetes, exame eu vou deixar para fazer mais tarde. E como eu falei no começo do programa, na verdade, prevenir é sempre o melhor remédio. Não tendo, hoje em dia a gente não depende muito do fator genético, né? A gente sabe, quem gosta de ler um pouco, sabe que a doença não está mais escolhendo essa questão hereditária. Que algumas, lógico, quem tem hereditariedade está escrito que vai ter, né? Em alguma faixa da vida, em alguma fase da vida. Mas e quem não tem, né? A importância de se fazer um check-up enquanto mais jovem? A avaliação é um dado estatístico. Vão sendo selecionados alguns exames, dependendo do sexo e da faixa etária. A gente trabalha entre os 18, 20 anos até os 40 anos, é uma faixa etária, para homens e mulheres. Nessa faixa etária, geralmente o padrão do check-up é basicamente o mesmo. Entre 40 e 60 anos é outra faixa etária que acrescentam-se alguns exames. No homem, a investigação das doenças da próstata, na mulher as doenças da mama. E aí acima dos 60 anos entra a faixa etária da terceira idade, com mais alguns exames. Então eles vão sendo acrescidos, como pacotes em cima disso. Nada que seja fechado, pode ser modificado dependendo do perfil do paciente. Às vezes uma mulher mais jovem, 30 anos, mas com uma história de câncer de mama na família, é adiantado a avaliação da mama, uma mamografia mais jovem. Então tem um padrão de exames e dali a gente vai avaliando. Seja numa avaliação prévia, que o paciente monta um questionário com a história dele, e ali a gente já vai selecionando alguma coisa que precisa ser acrescentada, ou depois na própria avaliação no dia do check-up, que dependendo da história, alguns pacientes vêm de fora, a gente não tem esse questionário bem feitinho, aí a gente acrescenta alguns exames. Então, os exames de densitometria óssea a partir dos 60 anos, investigação de algumas deficiências de vitaminas a partir dos 60, 40 na mulher já aparece a parte ginecológica e a parte de mama, e no homem a parte de próstata. Então, vai sendo um complemento com faixa etária e sexo masculino ou feminino. Só acrescentando em relação a isso que o Peter falou, e a sua pergunta sobre o jovem, a gente tem pego cada vez mais problemas de colesterol, as dislipidemias, hipertensão e obesidade em jovens e até crianças. Então, o check-up ele pode até auxiliar nisso, até como orientação, né, em um estímulo de adoção de uma saúde, de hábitos mais saudáveis, né, para esses jovens, que é uma coisa que vem aparecendo nos últimos anos, né, muito decorrente do estilo de vida que a gente vive hoje, da indústria alimentícia, né, e a gente está cada vez mais ficando dentro de casa e jogando videogames, computador, e cada vez menos tendo contato com a rua e com atividades físicas. Então, o check-up também acho que ajudaria no jovem, né, como orientação de hábito de vida, né, acho que acrescenta muito. É comum durante um check-up vocês pegarem problemas mais graves? Não vamos dizer que é comum, mas é frequente. É frequente, acontece. Então as pessoas nem imaginarem que tem determinados problemas e fazem o check-up e descobrem. Exatamente, que muitos que nos procuram são assintomáticos, né? E a gente acaba pegando doença cardíaca, doenças de mama, né? Doenças ósseas, articulares,
aparece bastante alteração. E conforme deu problema, né, vamos supor que é um problema ortopédico, aí é encaminhado para um médico que atende ali dentro do centro mesmo? Como que funciona isso? Aí depende do quadro. Hoje ainda peguei uma paciente que ela tinha anemia, então vai ser investigado. Eu começo a investigação, dependendo do processo, se tem ali dentro da clínica, o especialista, a gente coloca que ela vai ter que procurar alguém. Vamos supor, a história dela provavelmente é uma anemia familiar, então ela vai ter que ser melhor investigada. Foi dado início à investigação durante o check-up. No retorno é passado todos os pacientes, eles chegam numa nova avaliação médica e é repassado para eles todos os resultados dos exames. Então, o que deram alterados, alguns necessitam direto de encaminhar para o especialista e outros a gente começa a investigação e, dependendo da necessidade, se trata ali mesmo, depois acompanha no consultório ou começa o início do tratamento, encaminha para o especialista. É bem variável. Um dos exames que a gente pede depois de 60 anos é pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um exame simples, é um exame de fezes, mas dando positivo, tu pode ser que tenha alguma patologia do intestino, um tumor, alguma coisa no estômago. Então, já aconteceram 3 casos de tumores de intestino que foi diagnosticado no check-up através de um exame simples que depois se complementa. Aí, no complemento, feito uma colonoscopia, achado o tumor, aí se encaminha para o oncologista, para o cirurgião gastrointestinal, para fazer o processo cirúrgico, tratamento, o estadiamento do tumor. Então, alguns já saem dali do check-up na segunda avaliação de retorno com algumas receitas para tratar uma hipertensão, alguma coisa, e outros são encaminhados para o especialista depois de uma segunda avaliação. Certo. Então fica a dica, né, da importância de fazer um check-up. Se foram 3 casos, colocando às vezes 3 parece um número muito pequeno, mas se a gente coloca numa estatística se tornam números muito grandes, né? É pequeno, mas assim, a gente pensa assim estatisticamente. Mas assim, se é um pai da gente, imagina, se é um filho, aí aquele umzinho já fica muito diferente. Toda a diferença, né? Nós vamos continuar falando sobre o assunto, mas a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente já volta.